Chicago, também conhecida como a Cidade dos Ventos, é uma metrópole vibrante localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Situada nas margens do gigantesco Lago Michigan, Chicago é a terceira maior cidade do país em termos de população, abrigando mais de 2,7 milhões de pessoas em sua área urbana e mais de 9,5 milhões em sua região metropolitana. E como já é de se esperar, claro que a cidade também é famosa por sua arquitetura impressionante, com uma linha do horizonte repleta de arranha-céus deslumbrantes que reflete a grandiosidade e a modernidade. Chicago também esconde em seu subsolo um sistema de túneis secretos que se alongam por toda a cidade. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a rede secreta de túneis de 4 bilhões de dólares. Mas antes de começar este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. O projeto de túneis e reservatórios de Chicago é um empreendimento de engenharia civil de grande escala e que já consegue ultrapassar os 4 bilhões de dólares de custo ao longo desses longos anos de construção. A rede de túneis subterrâneas abrange uma extensão total de aproximadamente 175 quilômetros, estendendo-se linearmente abaixo da metrópole e de suas áreas circundantes. Para você ter uma noção, a cidade de Chicago em si tem 606,2 quilômetros quadrados, mas a rede de túneis é tão grande e vasta que consegue ultrapassar os próprios limites da cidade. Esses túneis são divididos em 4 sistemas distintos, cada um deles com um diâmetro que pode chegar até 10 metros. Esses sistemas atravessam cerca de 100 metros do leito rochoso sólido, fazendo com que eles garantam a segurança total e sejam praticamente à prova de falhas. A extensão total dos túneis subterrâneos de Chicago é impressionante. Se colocássemos esses túneis lado a lado, eles cobririam uma distância equivalente a mais de 4 vezes a extensão da Grande Muralha da China, que possui cerca de 21.196 quilômetros, ou mesmo atravessam a distância do Brasil de ponta a ponta mais de 5 vezes. Além dos túneis, o projeto também inclui a construção de 3 enormes reservatórios. Até o momento, 2 desses reservatórios já foram concluídos. Quando o projeto estiver totalmente finalizado, será capaz de gerenciar cerca de 64 milhões de litros de água. Essa quantidade de água é tão significativa que equivaleria a encher mais de 25 mil piscinas olímpicas. Os túneis secretos de Chicago têm uma história fascinante que remonta ao final do século XIX. A motivação para a construção desses túneis subterrâneos estava ligada às crescentes necessidades da cidade em termos de infraestrutura, transporte e abastecimento de água. Mais especificamente, em 1866, Chicago experimentou um rápido crescimento populacional e enfrentou desafios significativos relacionados ao transporte e à drenagem. Para resolver essas questões, a cidade iniciou a construção de uma rede de túneis subterrâneos no início dos anos de 1900. O projeto foi liderado pelo engenheiro-chefe Everett Bennett, um renomado especialista em infraestrutura. Após todos os anos de planejamento e licenciamento, a construção dos túneis começou para valer em 1902 e durou cerca de 15 anos. A primeira fase envolveu a escavação de túneis para colocar tubulações de água e esgoto. Esses túneis subterrâneos permitiram a melhoria do sistema de abastecimento de água da cidade e o controle das enchentes, que era um problema recorrente, sendo foco de doenças, animais perigosos e até mesmo alagamentos. Os custos associados à construção dos túneis foram substanciais. Estima-se que o projeto tenha consumido cerca de 100 milhões de dólares na época. Esses recursos foram destinados à escavação dos túneis, ao transporte de materiais e à instalação das tubulações. Ao longo dos anos, os túneis secretos de Chicago foram se tornando um componente vital da infraestrutura da cidade, desempenhando um papel crucial no abastecimento de água, esgoto e energia. Além disso, os túneis também foram utilizados para outros fins, como abrigar sistemas de comunicação e servir como rotas de escape em casos de emergência. Mas a cidade não parava de crescer e, mesmo tendo conseguido lidar com a maioria dos problemas, ao longo das décadas, novas necessidades apareciam.
Devido ao grande aumento da cidade, a capacidade de escoamento desses túneis foram chegando ao limite e alguns problemas graves voltaram a acontecer. Em 1960, a cada ano, pelo menos 100 dias eram contempladas por enchentes que tomavam as ruas da cidade. As autoridades tinham a necessidade urgente de corrigir aquela situação e, após mais alguns anos de planejamento, em 1975 o projeto de megatúneis e reservatórios foi colocado em ação, consistindo na construção de 3 reservatórios colossais e túneis incomparáveis em tamanho para que aumentassem a capacidade natural de rede de túneis secretos e para livrar a cidade do problema de terríveis enchentes que aconteciam. O projeto de megatúneis e reservatórios, também conhecido como Deep Tunnel Project, Tunnel and Reservoir Plan, ou mesmo TARP, foi dividido em várias fases ao longo dos anos. Durante a primeira fase do projeto TARP, que ocorreu em 1975 a 1985, foram construídos os túneis iniciais. Esses túneis foram projetados para capturar e armazenar águas pluviais e esgotos em momentos de chuva intensas, que ultrapassavam a capacidade que o sistema original de túneis já não conseguia lidar, visando prevenir inundações e evitar o despejo de águas poluídas nos corpos d'água da região de Chicago. Nessa fase, foram construídos 4 sistemas distintos de túneis, cada um com um diâmetro de até 10 metros. Esses túneis foram escavados sob cerca de 100 metros de leito rochoso sólido, o que exigiu técnicas avançadas de engenharia e perfuração. Os túneis foram construídos utilizando métodos de escavação como TBM, Tunnel Boring Machine, que consiste no uso de grandes máquinas perfurantes para cavar e revestir o túnel de forma contínua. Esse processo envolveu a escavação de centenas de milhares de metros cúbicos de solo, também a instalação de revestimentos de concreto e a montagem das estruturas necessárias para garantir a estabilidade e o fluxo adequado de água. Essa primeira fase foi um marco importante para o projeto TARP, pois estabeleceu as bases para a construção de um sistema de gerenciamento de águas pluviais e esgoto eficiente e sustentável em Chicago. Os túneis iniciais foram projetados para capturar e direcionar a água para os reservatórios e instalações de bombeamento, que foram construídos nas fases subsequentes do projeto. Na segunda fase do projeto TARP, que ocorreu em 1985 a 2006, o foco foi na construção de reservatórios e instalações de bombeamento. Foi planejado construir 3 grandes reservatórios para armazenar o excesso de água durante as chuvas intensas, e desses 3, 2 já estão prontos. Esses reservatórios foram projetados para controlar o fluxo de água e reduzir o risco de inundações na cidade de Chicago. Eles foram localizados estrategicamente para atravessar o centro da cidade. Além dos reservatórios, também foram instaladas instalações de bombeamento para direcionar a água para os reservatórios. Elas são responsáveis por capturar a água das ruas e dos sistemas de esgoto e enviá-las para os reservatórios, onde será armazenada temporariamente até que possa ser tratada e liberada adequadamente. Essa fase envolveu um planejamento detalhado para determinar a localização dos reservatórios e estações de bombeamento, bem como a infraestrutura necessária para conectar o controle e fluxo de água. Foi necessário escavar áreas subterrâneas para a construção dos reservatórios e instalar equipamentos de bombeamento e sistema de controle. Os reservatórios foram projetados para serem profundos e abrangentes o suficiente para acomodar grandes volumes de água, tendo a capacidade de armazenar algo em torno de 17,5 bilhões de galões de água durante as chuvas intensas, evitando que a água transborde para as ruas e cause mais inundações. Como a fase 3 do projeto TARP está em andamento, é importante ressaltar que o cronograma exato pode variar dependendo dos cronogramas e da alocação de recursos. Como os engenheiros planejam expandir os reservatórios, é importante ressaltar que isso é um processo complexo e requer um planejamento detalhado, construção cuidadosa e um monitoramento contínuo. De fato, podemos observar claramente pela planta geral que representa essa mega construção como é a disposição desses megatúneis pelo subsolo de Chicago, a cidade de 606,2 km² e que é tocada pelo gigante Lago Michigan, é quase totalmente compreendida pela passagem dos túneis
que chegam a 175 quilômetros de comprimento. O centro de Chicago é quem mais está sendo compreendido pelo sistema. A parte sul também é muito bem compreendida pela rede e o norte ainda está em construção, mas já possui uma área impressionante se formos colocar em comparação. De fato, levando em conta que o diâmetro da construção é de 10 metros, se andarmos por entre as passagens, nos sentiríamos como formiguinhas diante daquelas paredes e arcos incomparáveis. Para deixar tudo ainda mais claro, vamos fazer uma comparação do projeto TARP com um sistema que conhecemos aqui no Brasil, o Sistema de Drenagem da Baixada Santista, conhecido como Sistema Integrado de Drenagem da Baixada Santista, um conjunto de obras de engenharia destinadas a controlar as inundações na região litorânea do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Assim como o TARP de Chicago, a drenagem da Baixada Santista é composto por canais, galerias, comportas e estações de bombeamento. Em relação à área abrangida pelo sistema, a drenagem da Baixada Santista engloba diversos municípios da Baixada Santista, incluindo Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, entre outros. A extensão total do sistema abrange cerca de 350 km², e de Chicago, que compreende a área de Chicago, acaba por compreender uma área de 606,2 km². No que diz respeito da capacidade de drenagem da Baixada Santista, como existem muitas áreas contempladas e cada uma tendo uma altura diferente, estima-se que a capacidade de drenagem seja semelhante aos 17,5 bilhões de litros de água do projeto TARP. O objetivo do projeto TARP era reduzir o impacto das inundações na cidade de Chicago e proporcionar maior segurança para os residentes. Com a construção dos reservatórios e das estações de bombeamento, as áreas de maior risco e de inundações foram protegidas, minimizando os danos causados pelas chuvas intensas. Isso resultou em uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores e na redução dos prejuízos econômicos causados por inundações. A expansão e conclusão dos reservatórios, que está planejada para se encerrar em 2029, também trará benefícios significativos para a comunidade de Chicago, ao aumentar a capacidade de armazenamento de água, reduzindo-se os riscos de inundações em áreas vulneráveis. Isso significa maior segurança para os residentes, proteção de propriedades e infraestruturas e redução dos prejuízos econômicos causados por enchentes. Além disso, o projeto de expansão gera emprego na área de construção civil e contribui para o desenvolvimento da região. O projeto de túnel de Chicago é um exemplo notável de engenharia e planejamento urbano para o gerenciamento de águas pluviais e esgoto. Ao longo de suas várias fases, o projeto demonstrou um compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente, ajudando a prevenir inundações e reduzir a poluição das vias fluviais da região. A utilização de técnicas avançadas de escavação e a construção de reservatórios e estações de bombeamento foram elementos-chave para o sucesso do projeto. Além disso, a colaboração entre governos, agências e empresas foi fundamental para a sua realização. Mesmo com todas as críticas, o megaprojeto de túneis subterrâneos de Chicago serve como um exemplo inspirador para todos os outros países de como enfrentar os desafios do gerenciamento de águas pluviais em áreas urbanas e densamente povoadas. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse grande projeto da engenharia em Chicago? Se sim ou se não, deixe aqui nos comentários sua opinião sobre isso. Também deixe o seu like se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no Construction Time e ative o sininho das notificações para sempre ver mais conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.